Onde e em que circunstâncias você se apaixonou pelo autor? Você se lembra desse primeiro contato? Mas, pessoalmente, a gente nunca teve nada. Eu justamente estava pensando em escrever esse livro, Histórias de Literatura e Cegueira, sobre escritores que ficaram cegos. Tinha já 2 autores, que eram Borges e João Cabral, já eram meus personagens para esse livro, mas eu sentia que faltava alguma coisa, faltava um terceiro, o livro não ia se sustentar se fosse só uma contraposição entre uma cegueira e outra. E pesquisando sobre que autores tinham ficado cegos, de repente eu vi uma foto do Joyce com um óculos, e um tampão no olho e uma lupa na frente. Falei, ué, ele tinha tantos problemas assim de vista. Fui atrás e descobri que afinal ele tinha ficado cego, sim, e esse era o meu personagem. Sobre ele é que tinha que ser a terceira parte do livro que eu estava escrevendo, né? Era também um trabalho acadêmico e o meu orientador se revoltou porque assumi a escrita de alguma coisa sobre Joyce àquela altura e sem nunca ter lido nada do autor, ou tendo lido muito pouco do autor, parecia realmente uma loucura. Mas para mim realmente foi uma coisa definitiva, uma leitura sistemática, livro a livro, do que tinha escrito aquele irlandês tão diferente de mim e ao mesmo tempo tão definitivo para a história da literatura, tão definitivo a ponto de demarcar tudo que se fez depois, né? Então, de fato, foi aí que eu me apaixonei. Oi, Julian. Você falou da cegueira, né, do Borges e do João Cabral. Além da cegueira, você vê alguma aproximação na proposta desses escritores? Do Borges, do João Cabral com o Joyce? Eu já pensei bastante nisso. Porque me pediam, né? Me pediam por que colocar os 3 num único livro e tal. Eles têm uma semelhança que, no final das contas, não é pequena, que é o fato de serem escritores no século XX, né? E o fato de serem escritores, cada um à sua maneira, mas revolucionários nesse convulsivo século XX, né? Nenhum deles se conformava em escrever de uma maneira previamente definida, né? Cada um deles, à sua maneira, problematizou o que se fazia até aquele momento, né? Suspendeu algumas certezas da literatura que não se questionava tanto, não se criticava tanto, fizeram obras muito autorreflexivas mesmo, que discutem, por exemplo, no caso do Borges, mais abertamente, discutem o próprio fazer literário e transformam aquele paradoxo que me parece presente em todo e qualquer romance ou em toda a literatura, numa coisa exposta, numa fratura da própria criação, da própria produção literária. Então, nesse sentido, eles se assemelham. Em todos os outros sentidos, eles se diferenciam. Mais uma pergunta, mais uma questão. Tiago?
eu fui ver se tinha alguma pergunta da internet, então eu não sei se já fizeram essa pergunta. Eu tenho curiosidade, porque um livro como Ulisses é aquele livro que você fica namorando, mas ao mesmo tempo assustado com ele durante muito tempo, pelo menos é o meu caso, até começar a ler. Eu não li ainda esse livro, mas eu vou para cá, ele vai passando por ali, eu vou para cá, ele vai, sabe, eu vou ter que encontrar com ele em algum momento, né? E eu queria perguntar para você como é que foi esse encontro com a obra do James Joyce, se você esse encontro com a dificuldade de ler James Joyce, inclusive, né? Porque o fato de não ser uma obra como muitas obras em que você pega e senta e lê do começo ao fim, assim, né? Numa praia, né? Isso também é uma marca do livro que eu acho que para quem não leu é a marca inicial, assim, é um pouco a forma de apresentação desse livro, na minha opinião. Então eu queria entender um pouco como é que foi que esse labirinto se transformou em paixão para você. Eu devo ter falado muito apaixonado aqui, né? É um livro difícil, né? Para citar o que quase já se transformou em clichê, não necessariamente sobre esse livro, mas sobre outros livros difíceis, né? Não é um livro que se lê, é um livro que se atravessa, né? Eu sinto que na primeira experiência de leitura, que foi há 5 anos, quando eu estava... mais de 5 anos, né? 5 anos. Quando eu estava escrevendo o livro, eu tive uma sorte que era ter que procurar referências à cegueira lá, né? Então, isso me fazia ir passando as páginas, ainda que eu não entendesse tudo o que estava acontecendo ali, porque não se entende tudo o que está acontecendo ali, procurando simplesmente, né? Atravessando mesmo. Quando aquilo terminou, quando eu cheguei à última página e estava contente porque tinha preenchido algumas folhas de referências que eu sentia, bom, a cegueira ali, aqui, a visão e tal. Quando terminou, aquilo tinha sido uma experiência muito impressionante. Eu tinha lido, de fato, o dia mais longo da história da literatura e o dia que guardava a eternidade, né? Justamente era, sem me dar conta, aquilo tinha se infiltrado em mim ao longo da leitura, de uma leitura bem distraída e que é provavelmente pouco recomendável se você quer entender. Mas por isso eu contrario um pouco essa ideia de que você não pode ler Ulisses na praia. Lê Ulisses em qualquer lugar. É preciso ler, senão você vai passar 1 ano, 2 anos na obra. Você tem que pegar o livro e ler onde for, né? Eu agora me vi, já que faltavam poucos dias para a tertúlia, e estava relendo e era importante que eu voltasse a ter um contato íntimo com o livro e precisava ler em tudo quanto era lugar. E me vi lendo, esperando que chegassem no aeroporto e eu lá lendo, ou estava lendo no consulado, onde eu estava tentando um visto. Então, em qualquer lugar era preciso ler. E eu acho que é válido. Se vai ler, não dá para idealizar esse processo.